Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com vocês Gênesis 6, a partir do versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre esse homem chamado Noé. Noé, se você já estudou, se você já foi na igreja, na escola dominical, você já viu contando a história dele, que ele construiu uma arca, um barco muito grande, numa época em que não chovia. Noé, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele que iria destruir tudo. E no versículo 13 fala assim, ó: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E assim Deus foi, nesse capítulo 6, dando para Noé a descrição certinha de como que ele iria construir essa arca, do tamanho, de como ele iria colocar, posicionar tudo Deus deu em detalhes para Noé, como ele deveria fazer. E no versículo 22 diz assim: Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então esse homem ouviu Deus falando com ele, ouviu a voz de Deus e obedeceu ao Senhor. Num tempo muito louco, num tempo em que o mundo estava muito perdido, esse homem ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Então, assim, para pensar um pouquinho aqui comigo. As coisas que esse homem deve ter ouvido dos seus vizinhos, dos seus amigos, que isso era loucura, porque a construção dessa arca foram anos, né? Alguns anos que ela foi construída, então se demorou um pouco e tá ali aquele homem construindo uma arca num lugar, num barco gigante, num lugar que nem chovia, não é verdade? Imagina o que ele não ouviu, o que esse homem não ouviu. No capítulo 7 diz: Depois disso o Senhor a Noé, mais uma vez o Senhor falando com ele: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Era uma geração corrupta, uma geração pervertida, uma geração perdida, e Deus olhou e não se agradou daquilo que viu. Então Deus deu detalhes para Noé de como separar os animais com a família dele e entrar lá dentro. Se você conhece a história, você sabe o que aconteceu depois. No versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, aquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Aí vai falando todos os animais que entraram com ele também. E assim foi Noé, na obediência, ouvindo Deus, e assim ele viu se cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Você imagina durante esse tempo todo como que foi, as condições que esse homem passou para estar construindo esse grande barco, essa arca.
o que ele viveu, porque não era um tempo de facilidades igual a gente tem hoje, que tem maquinários para cortar madeira, essas coisas, não. Era um tempo mais difícil, né? Era um tempo que era tudo feito à mão. Então você consegue imaginar ele e os filhos dele trabalhando nesse sentido, obedecendo a Deus nessa loucura que aos nossos olhos, né, é loucura, num tempo em que não se fazia essas coisas? Imagina o que é que esse homem não ouviu. Isso também acontece com a gente hoje. Se Deus te der uma palavra, se Deus te der um comando e for uma loucura, você teria coragem de fazer? Você teria coragem de obedecer, independente do que os outros vão falar? Porque a gente tem vivido um tempo em que muitos de nós nos preocupamos muito no que vão dizer, no que vão falar de nós. A gente às vezes se preocupa no que vai ser postado de repente sobre a gente, do que vai ser dito, das fofocas, das intrigas, do que vai se falar. E muitas vezes Deus está te dando uma palavra, Deus está te dando um comando e você não obedece porque a sua preocupação é o que os outros vão falar. Como que os outros vão olhar para mim e me ver? Como que vai ser? Será que eu vou aguentar o preconceito? Será que eu vou aguentar as pessoas falando de mim, falando mal de mim, falando que eu sou louco ou que eu sou alguma coisa parecida assim, só porque eu estou obedecendo ao Senhor? Você teria, na posição de Noé, você seria obediente assim como ele foi? E olha que hoje, assim, a gente não vê Deus mandando construir uma arca, por exemplo, alguma coisa muito louca, mas eu estou falando de pequenas coisas que Deus fala para você obedecer, para você, uns testes que muitas vezes você vai passar e você não obedece porque você se preocupa com o que os outros vão falar. A sua preocupação está em estar bem com as pessoas que estão ao seu redor. Mas a nossa preocupação não pode ser essa. A nossa preocupação tem que ser estar bem com Deus, obedecer a Deus, seguir aquilo que Ele fala, o comando dEle para a sua vida e para a sua família. Porque aqui Ele incluiu Noé e a família dele. Então a família está sempre incluída. Agora, uma pergunta que eu faço para você. Você conhece a voz de Deus? Você sabe que é Deus falando com você mesmo? E aí? Como que eu vou saber, Marga, se é Deus que está falando nessa loucura, alguma coisa que Ele mandou você fazer? Como que eu vou saber se é Deus? Isso é uma coisa que eu não posso falar para você, porque isso é uma coisa entre você e Ele. Você precisa ser esse íntimo, assim como eu dei o nome dessa série de íntimos, você precisa ter essa intimidade com Deus para conhecer a voz do Senhor. Ele diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Você é ovelha dele? Então você conhece. E se você ainda não conhece, não sabe quando é Deus falando com você, comece hoje a buscar. Fala, Deus, eu preciso conhecer a sua voz. Eu preciso ter a certeza de que é o Senhor falando comigo, de que é o Senhor me dando o comando, de que é o Senhor me orientando. Então, Pai, como eu faço para conhecer a tua voz? Como eu faço para saber que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Como eu faço, Senhor? Me ajude. O que eu posso falar para você é: busque ao Senhor todos os dias. Leia a palavra. Ele fala com você através da palavra. Ele fala com você através de uma voz, de um sentimento. Pastor Luciano Subirá, ele sempre fala, né? Sentiu um sentimento aqui dentro, ele sente algo e você também pode ouvir a voz do Senhor. À medida que você vai tendo mais intimidade com Ele, vai buscando mais Ele, vai ficando mais esse tempo com Ele, você vai conhecendo mais e sabe exatamente quando é Deus falando com você. Há um nível de que você não tenha dúvida nenhuma, assim como Noé. Ele não tinha dúvida nenhuma de que era Deus falando com ele. Ele tinha certeza que aquela ordem veio direto do Senhor e ele foi e cumpriu.
E assim também vai ser com você. Você vai ser tão íntimo dele que você vai ter certeza quando ele falar com você, quando ele te der um comando, quando ele te der uma direção. Você vai ter muita convicção e as outras pessoas podem falar o que for. Você está convicto naquilo que você ouviu do seu pastor. Então, o que você precisa, o que eu preciso, conhecer a voz do meu pastor para obedecer. Aleluia! Aleluia!